Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Cohen. Seja bem-vindo ao novo Comunidade na TV, produzido pela Federação Israelita do Rio de Janeiro. E vamos conferir agora as reportagens que preparamos para a edição de hoje. Apesar de não ter uma atividade religiosa, eu sou muito judia, porque eu gosto de ser judia. Pelo mesmo motivo que acontece com essas doenças hereditárias, o câncer também é um problema entre as mulheres judias Ashkenazim. עושה שלום במרומה A coreógrafa brasileira Débora Coker apresentou em Israel o espetáculo Tatiana e encantou o público israelense. Nesse papo com Comunidade na TV, Débora fala sobre a viagem e lembra como as raízes judaicas influenciaram na sua carreira artística. Quando eu comecei a ler o Pushkin, eu imediatamente lembrei, antes mesmo de começar a ler, as conexões com a minha história de vida, elas fizeram antes e depois. E elas vão estar sempre presentes. E aí eu falava, puxa vida, eu tô num Pushkin, meu avô era russo, judeu, e meu avô falava russo comigo e Yiddish, ele não falava hebraico. E a minha avó, Luba, falava russo também, porque os meus 4 avós eram russos. E o Pushkin é o pai da literatura russa. Lá em Israel, a gente foi num momento agora, acho que foi muito legal, porque o Mix e Tatiana são 2 polos muito diferentes. Mas a gente foi num momento em que, por exemplo, o nosso espetáculo era dia 29 de outubro. Final de agosto a gente não sabia se a gente ia ou não, porque a guerra durou 50 dias. Então a gente ficava, vamos trabalhar como se a gente fosse. Mas eles lá, foi complicado. Aí estava tudo muito ali. Depois de setembro, que é como dezembro aqui. Natal, Ano Novo, Rosh Hashanah, o Ano Novo, Yom Kippur, é tudo. Então um ano que, festas depois de uma guerra, né? E aí depois a gente chegou. Então, por mais que Israel, eu posso falar de Tel Aviv, de Jerusalém e do deserto, foram os lugares que eu vi. Por mais que é incrível, eu sou admiradora, assim, de carteirinha, entendeu? Porque os caras passam por uma guerra e estão discutindo, participando, tudo que todo mundo fala do lado de fora, a maioria das coisas são grandes bobagens, a mídia modifica muito, entendeu? As pessoas têm mania de ficar dando opinião sobre a vida e sobre o sofrimento das outras. Isso é uma coisa muito delicada, sabe? Teve gente que ataca os israelenses, os judeus, de uma forma... Não, porque não é justo. Os judeus e os israelenses, isso é crueldade, porque os caras... Antes já viu alguma guerra que não é cruel? Eu não conheço. Guerra já em si já é cruel. E eu estava lá e fiquei vendo, e quando eu voltei, uau, você estava lá, eu falei, gente, vocês não sabem de nada. E eu sou muito admiradora com a reação, né? Voltar à vida, bola pra cima, vambora, entendeu? É muito emocionante, eu me identifico muito com Israel. Jerusalém é uma cidade que é para todas as religiões, né? Então todo mundo se emociona. Todo mundo, cada um leva uma coisa da avó para benzer, para não sei o que, para não sei o que lá. Porque tem um lado que Israel é um país novo. E ao mesmo tempo que ele é novo, ele é antigo. E ali é tudo muito, Israel é muito pequeno, todo mundo muito próximo. E tem uma dança contemporânea muito forte em Israel. Eu quero continuar a ir para Israel sempre. Eu não sei por que eu demorei tanto tempo. A gente tem a Bimot, que é uma produtora lá de Israel, que é muito legal. E agora eles estão com uma companhia de dança dos kibbutzim, que também é legal. Parece que é uma companhia jovem, neguinha ali, afinzão. Eu acho
tão emblemático que o meu trabalho, que eu tenha feito uma Tatiana Uskin, e ser judia. Meu pai foi músico, foi maestro, foi violinista, não sei o que. Quando eu nasci já tinha um piano na minha casa. Eu estudei em escola judia, no Eliezer. E a escola influenciou muito na minha vida. Eu dei trabalho dentro da escola, mas eu dava trabalho discutindo, né? Eu fui comunista dentro da escola, fui hippie dentro da escola. Eu fui boa aluna, eu fui má aluna, eu participava das coisas de arte que tinham. Eu fui jogadora de vôlei de braca. Fui do mirim, do infanto juvenil, do juvenil. Depois fui mudando, os times eram fracos, mas fui campeã carioca pela hebraica. Campeã carioca mirim. Depois fui convocada pela seleção carioca 2 vezes. Jogava ali, hebraica tinha uma força. Agora o meu filho, o Miguel, ele não estudou em escola judaica, por circunstâncias minhas da vida e tal. Ele não fez bar mitzvah, ele fez bar mitzvah no Muro das Lamentações, quando ele fez com o Taglit, ligadaço, judeusaço, tirou férias, não sei o que, foi para Israel, vai montar uma peça com texto da Noa, uma israelense. Aí depois, ele volta e um dia tem 2 israelenses, 2 caras que ele conheceu no Taglit, não sei o quê, mas estavam servindo o exército, acabaram, botaram a mochila nas costas e iam viajar pelo mundo. Aí vinham pra cá e tal, e o Miguel ofereceu lá em casa. Aí o Miguel, você conhece eles? Não. Vocês vão ficar lá em casa? Pô, mãe, qual o problema? São judeus, eu falei, qual o problema? Ficaram lá em casa. Ficaram, deu tudo certo, não sei como, mas deu. Com aquelas mochilas, aquele acampamento. Eles são assim, cara. São, mas isso é muito legal, né? Eu acho que o meu trabalho ele tem um conteúdo filosófico, essa maneira de criar metáforas, essa necessidade de ficar sempre se reinventando, se redesafiando. Eu acho tão judeu, todas as minhas referências são judaicas. Eu acho que da maneira que eu olho para o amor, é uma maneira judaica, né? Eu sou uma pessoa com uma vida, apesar de não ter uma atividade religiosa, eu sou muito judia, porque eu gosto de ser judia. Então é meu, eu penso como, eu sou muito influenciada, eu me emociono, eu tenho prazer por isso. Você sabia que de 1 a cada 4 judeus ashkenazim possui uma desordem genética que pode provocar algumas doenças ao longo da vida? O especialista Mariano Zaliz explica por que isso ocorre e que cuidados esses judeus devem tomar. O DNA ele tem como se fosse uma impressão digital. Grupos populacionais têm impressões digitais que são determinadas mutações, que não quer dizer que estão relacionadas com doença, mas
É por isso que nós somos diferentes, porque eu tenho mutações que você não tem. Então a gente tem essa variabilidade genética. O que aconteceu durante o Segundo Templo, a destruição do Segundo Templo, foi uma diminuição muito grande da população judaica. Por matanças, mortes, durante as migrações também muita gente morreu. E quando chegaram lá na Europa, essa pequena população ela começou a se expandir. Só que essas populações levaram mutações genéticas específicas, que eram mutações genéticas ligadas a certas doenças hereditárias. E que como lá na Europa ficaram entre os guetos e vilas e tudo isso, o que aconteceu foi que eles se casavam só entre os Ashkenazim com os Ashkenazim, e aí essas mutações não se diluíram dentro da população europeia, ficaram somente nessa população. E a partir daí, então, uma mutação que era muito rara começou a ficar mais frequente dentro dessa pequena população judaica da Europa. A gente hoje sabe que existem mais de 20 doenças, as mais famosas são a doença de Tay-Sachs, a doença de Canavan, e a doença de Gaucher, que são doenças extremamente graves, que uma criança começa a ter problemas de desenvolvimento, e principalmente de desenvolvimento, e que elas podem morrer em meses depois do nascimento. Então, são doenças que não têm cura, doenças extremamente graves, outras mais brandas, outras mais graves, mas são doenças que hoje praticamente só se encontram na população ashkenazim. Os casais, antes de terem filhos, já fazem o teste genético e já descobrem se tem mesmo antes que tenha um filho. Então isso é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, não precisa ser religioso. Em Israel também, todos os judeus ashkenazim já estão fazendo esse teste genético, que abrange mais ou menos umas 20 doenças, entendeu? Inclusive doenças super raras hoje, e hoje é muito fácil, muito tranquilo de você fazer esse teste genético. Aqui no Brasil a gente faz esse teste genético, inclusive em casais mistos, onde a mãe quer realmente saber se tem algum tipo de mutação. Pelo mesmo motivo que acontece com essas doenças hereditárias, o câncer também é um problema entre as mulheres judias ashkenazim. Na população geral, somente 10% dos tumores de câncer de mama são do tipo hereditário, que tem esse tipo de mutação. Muito bem, só que a judia ashkenazim, pelo fato que também houve aqueles mesmos problemas da população, que se encolheu, depois se expandiu, e essas mutações de câncer vieram juntos com esse problema também. Na população judaica, a gente já sabe que tem 3 mutações que são específicas da população judaica ashkenazim. Então, quando uma mulher tem uma forte herança de câncer de mama na família, e câncer de ovário também, é chamado síndrome de câncer de mama e ovário, né? Em vez de você sequenciar o gene inteiro, que é um gene muito grande, você já vai para 3 mutações específicas, que são as mutações de câncer de mama em judeus ashkenazim, em judeus e judias ashkenazim. É muito importante você ver uma geneticista clínica que faça o histórico da família, se realmente você precisa fazer esse teste ou não. Porque se der positivo, entendeu? Você vai ter que tomar decisões importantes, que você vai tomar junto com o geneticista clínico ou até o mastologista. Eu acho, na minha opinião, como está acontecendo em Israel, é que judias jovens, por exemplo, que têm câncer de mama, elas deveriam fazer o teste para ver se realmente tem um tipo de mutação ou não. Mulheres que tiveram câncer, por exemplo, depois de 60 anos, e mesmo sendo judia ashkenazim, é mais ligado mais a um câncer esporádico e não um câncer hereditário. Então, tem várias situações que realmente tem que ser conversado com o geneticista clínico ou com o próprio mastologista, que ele pode ajudar, e ele já sabe como ajudar e ver exatamente se você é uma pessoa de risco ou não em relação a isso.
programa de hoje está chegando ao fim. Lembre-se que agora ele é apresentado aos domingos, às 4 da tarde. E você pode assistir também sempre na internet, no canal youtube.com/Fierjecom. Tem todas as nossas reportagens lá. Aproveita e indica para um amigo também.